A história começa com um jovem observando goblins preparando o jantar ao redor de uma fogueira, quando, de repente, ele vacila e pisa em um galho seco, chamando a atenção dos monstros. Os goblins correm atrás do garoto, mas ele é rápido e os atrai para uma armadilha, revelando que tudo fazia parte do seu plano. Ele então declara que está atravessando outro mundo completamente sozinho. Logo em seguida, somos levados ao passado do garoto, especificamente no dia em que ele foi transportado para esse novo mundo. Naquela época, ele estava como de costume, lendo um livro sozinho. A solidão era uma constante em sua vida, tanto no mundo real quanto ali. Ele explica que o motivo de sempre estar isolado é porque nunca se encaixava com seus colegas, já que eles o atrapalhavam em suas leituras diárias. Ele comenta que, se tivesse que dividir a turma, colocaria os delinquentes, as garotas populares, os atletas, os nerds, as representantes de classe e o resto, sendo ele a parte que nunca pertencia a nenhum grupo. De repente, um círculo mágico aparece diante de toda a turma, deixando todos espantados. O protagonista fica surpreso, pois o círculo era idêntico ao que ele lia na light novel que estava devorando. Ele se empolga por um momento, mas logo muda de ideia, achando que viver um isekai seria um saco. Ele preferia continuar lendo seus livros. Tentando fugir, ele tenta abrir a porta, mas falha miseravelmente. O círculo mágico aumenta, e como última tentativa de escapar, ele sobe no duto de ventilação, acreditando que poderia se livrar da magia. Mas não tem jeito, ele também é transportado. Em seguida, ele percebe que está na famosa e clichê Sala Branca e se pergunta por que não há ninguém ali. Ele esperava, no mínimo, encontrar um rei gordo ou uma linda princesa, algo típico dos isekais. Então ele avista um velho cambaleante. O velho corre até ele em pânico e explica que é um deus daquele lugar. Ele conta que o restante da turma já foi transportado para o novo mundo e que ele era o único que sobrou. O protagonista percebe que o deus está apressando-o para configurar suas estatísticas do isekai. Uma enorme placa de pedra surge diante dele, repleta de habilidades. O garoto observa tudo e diz que, como era a primeira vez que o deus transportava 43 pessoas de uma vez só, as melhores habilidades já haviam sido escolhidas pelos outros. O que restava eram habilidades de pouco valor, quase lixo. Ele decide dar uma boa olhada antes de escolher algo. Após examinar todas as opções, ele lamenta. Tudo parecia terrível, e ele só queria ser um cavaleiro ou um paladino. Ele se pergunta como podem existir magias tão inúteis. Enfurecido, ele pergunta ao deus por que só sobraram habilidades ruins, pois, desse jeito, ele não conseguiria nem chegar à primeira cidade. Cansado da reclamação, o deus manda ele pegar todas as habilidades restantes e desaparecer. Assim, o protagonista acaba com todas as habilidades inúteis, o que faz com que o jogo praticamente fique no modo hard para ele. E assim, ele é transportado. Ao chegar no novo mundo, o garoto se pergunta como vai lidar com o isekai de repente. Logo ele percebe que tem uma bolsa de armazenamento infinito e, ao vasculhá-la, encontra alguns itens. Ele tenta ver seus status, mas descobre que, para isso, precisa rolar um dado por conta de uma de suas habilidades. Ele rola os dados e obtém o resultado MM. Sem entender o que significa, o sistema pergunta para onde ele quer alocar os pontos. Como não tem habilidades de força, ele decide investir em sorte. Ao verificar os status, vemos seu nome, Haruka, sua espécie e todos os seus outros atributos, como força e magia. Haruka percebe que sua skill de sorte está no máximo. O M dos dados significava máximo. Ele também percebe que o resto de suas habilidades são péssimas, mas há uma habilidade extra que aparentemente permite que um solitário possa usar a skill de subjugar. Então, ele comenta que, sozinho em outro mundo, suas chances de montar um harém isekai são nulas. Haruka se pergunta onde estão os outros, já que todos deveriam ter aparecido no mesmo lugar que ele. No entanto, ele logo deixa isso de lado e foca em se estabelecer em um lugar seguro. Após vagar um pouco pela floresta, Haruka começa a se preocupar. Se um monstro aparecesse agora, ele estaria em apuros. Ele se pergunta se sua habilidade inútil de fingir estar dormindo seria útil em algum momento. Decidindo agir, ele usa sua habilidade de avaliação, que lhe permite ver os status de tudo ao seu redor. Com essa habilidade, ele encontra alguns cogumelos comestíveis, depois descobre um lago e mata sua sede. Logo ele encontra uma caverna, mas fica receoso de que algum monstro possa estar lá dentro. Durante a noite, Haruka acende uma fogueira com a pouca magia que possui e começa a se sentir sonolento. Ao verificar seus status novamente, ele nota que evoluiu algumas habilidades, como magia de fogo, clarividência, percepção e detecção de inimigos. Exausto, ele adormece, assim encerrando seu primeiro dia como um solitário em outro mundo. No dia seguinte, Haruka acorda descansado e comenta que os itens que ganhou têm um efeito bônus repelente de monstros, graças ao título recluso que havia obtido. No entanto, logo seu estômago começa a roncar de fome. Ele prepara um café da manhã com os cogumelos que encontrou e algumas carnes da bolsa mágica.
Alimentado, Haruka decide focar em coletar mais comida e melhorar a segurança de sua moradia temporária. Ele avista 2 goblins e fica assustado, pois, mesmo sendo monstros considerados fracos, seus status estão elevados. Haruka decide enfrentá-los, mas se questiona se vai conseguir derrotá-los, já que sua única arma é uma vara de madeira. Com uma ideia brilhante, ele encanta a vara com energia mágica e parte para o combate. Ele derrota o primeiro goblin com certa facilidade, mas o segundo o avista e, furioso, avança. Os ataques do goblin são simples e fáceis de desviar, então Haruka lança um raio mágico e derrota o segundo inimigo. Orgulhoso de si mesmo por ter vencido sua primeira batalha, ele lava o rosto no rio e comenta que a batalha lhe causou mais desgaste mental do que físico. De volta à caverna, Haruka avaliou o porrete de madeira que havia pegado do goblin derrotado. Ele notou que o objeto era curto e pesado, comentando mentalmente que sua própria vara de madeira ainda era superior e suficientemente útil. Decidiu então verificar seus status e percebeu que havia subido de nível. Seus atributos praticamente dobraram, e sua habilidade com bastões aumentara, resultado do uso constante da vara de madeira nas lutas contra os goblins. Sua sensibilidade também melhorou, e seu nível em calistenia também melhorou, algo que ele atribuiu aos seus alongamentos matinais. No dia seguinte, Haruka já está enjoado de tanto comer cogumelos e decide procurar carne. No entanto, ele fica preocupado, pois imagina que sua amiga representante de classe desaprovaria essa ideia. Haruka decide treinar suas habilidades e percebe que sua skill de avaliação também subiu de nível. Em uma de suas explorações, ele encontra mais cogumelos, mas os joga fora, pois não aguenta mais comê-los, e se pergunta onde encontrar carne. Ele se concentra em treinar magia e, com uma aura mágica ao redor de seu corpo, fica mais rápido e forte. Com esse poder, ele derrota 2 goblins desatentos facilmente. Mas, logo, ele avista 3 goblins juntos e é tomado pelo medo. Ele decide fugir e, dias depois, ao enfrentar goblins diariamente, consegue derrotar um com apenas um ataque. Pouco tempo depois, Haruka avistou um coelho. Finalmente, carne. Contudo, ao capturá-lo, exibiu um olhar maligno de satisfação, fazendo o pobre animal tremer de medo. No entanto, sua alegria foi interrompida por uma sensação estranha. Ele sentiu a presença de alguém. Ao se virar, avistou seus colegas de turma, e uma tristeza o tomou ao perceber que os primeiros a aparecer eram os delinquentes. Haruka afirmou para si mesmo que não queria ter nada a ver com eles e decidiu sair discretamente. Usou sua habilidade de clarividência para verificar se havia algum perigo à frente, mas, em vez disso, acabou avistando as garotas populares, os atletas, os nerds e, entre eles, a representante de classe. Distraído, deixou o coelho escapar de suas mãos. Haruka conhecia a representante desde os tempos do primário e, por um momento, cogitou se juntar a ela. Porém, logo desistiu da ideia, não querendo perder a liberdade que sentia ao estar sozinho. Decidiu, então, que conquistaria o mundo por conta própria. Anime novo e interessante, hein? Eu só sei que vou acompanhar, porque o protagonista adora ficar sozinho e está jogando no modo hard, sem nenhuma loli ou gatinha ao seu lado. Então, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque vou trazer mais episódios por aqui. Muito obrigado por tudo, aquele abraço por trás, e falou!